Cumprimento a todos nesta noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Inicialmente, através do pastor Everaldo, agradeço o convite do Departamento de Apoio Espiritual para estar nesta noite transmitindo a palavra de Deus. É uma alegria, uma satisfação, privilégio e uma responsabilidade, e ao mesmo tempo relembrar a importância desse ministério para a igreja e para a vida de cada um de nós em particular. Claro que todos precisamos orar, todos precisamos desenvolver essa disciplina pessoalmente, como algo regular da nossa vida, mas ao mesmo tempo é bom saber que existem pessoas que estão dando suporte. Naquelas horas que eventualmente nós não estamos nem em condições, por diferentes razões, mas temos esse ministério que leva o nosso nome, tantos outros aí também espalhados pelo país, e eu sou, aqui nem tanto, né? Mas eu sou muito agradecido às irmãs de Coque, as nossas nem tanto, mas de modo geral nas Assembleias de Deus, as irmãs do Círculo de Oração são as irmãs do Coque. Vocês são abençoadas, viu? Que o pastor não obriga vocês a terem coque. Mas é muito bom ter essas irmãs, esses irmãos, pessoas como o pastor Everaldo, que para ele não tem luta, é só vitória. Graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 3. E leremos todo o texto do verso 1 até o verso de número 10. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versos 1 ao verso de número 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita e o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrar com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo o que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Graças a Deus por esta palavra. O tema
foi extraído deste texto é o verso de número 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Mas para falar do tema, é importante fazer uma exposição rápida do texto. Aqui nós estamos já num período imediatamente posterior à descida do Espírito no dia de Pentecostes. Nós temos esse relato no capítulo 2, nós temos o registro dos quase 3.000 batizados em águas, temos o registro da forma como aqueles cristãos em Jerusalém se reuniam, ou seja, os pontos que identificavam a fé daqueles crentes, que poderiam ser chamados pontos cardeais da fé, atitudes que eles tinham movidos pelo Espírito Santo de vender os seus bens. Não era um ato político, não era um ato ideológico, não era um ato exigido pelos apóstolos, mas espontaneamente se dispuseram a abrir mão de seus bens para que a igreja e os mais carentes fossem ajudados. E o povo, de maneira geral, passou a nutrir uma simpatia muito grande pelos crentes, pelo comportamento, pela relevância. O verso 47 do capítulo 2 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, a igreja caiu nas graças do povo, e o texto conclui: enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E a igreja crescia. A igreja alcançava todos os estratos sociais, inclusive, mais adiante você vai ler que muitos dos sacerdotes judeus criam no Senhor, agregavam-se à igreja e passavam a ser parte do corpo de Cristo. E é nesse ambiente, um ambiente, digamos, inicial, de relevância, de importância, e que traria um testemunho vivo do seu poder no meio do seu povo. Mas, nesse ambiente, os apóstolos, eles não perderam o costume de ir ao templo, até porque não tinha um templo evangélico. Ou, usando uma terminologia mais ampla, não havia um templo cristão. Templo cristão só vai surgir na forma de um templo por volta ali do ano 300, já na época em que a igreja foi constantinizada, oficializada como igreja do Estado, e a partir daí até os templos pagãos se tornaram templos cristãos. No entanto, até então, não havia templo. A igreja se reunia no templo e nas casas, e quando refere-se ao templo de Salomão. E é exatamente ao templo de Salomão que Pedro e João subiam para a oração da hora nona. Quando você fala em hora nona, você tem que se lembrar que é o horário de meio-dia. Hora terceira é o horário das 9. Hora nona é o horário de meio-dia. Então, seria por volta do meio-dia em que eles sobem ao templo. E sobem ao templo para quê? Para quê? Vocês vêm aqui às terças-feiras pela manhã para quê? Ou vêm fazer festa de salgadinho, de bolo? Às vezes, né, irmã Leda? Depois da oração, ninguém é de ferro, né?
Mas as nossas irmãs vêm aqui às terças-feiras para orar. E aí eu me lembro, por exemplo, de Paulo, quando transpõe o evangelho das fronteiras da Ásia para a Europa, e ele chega em Filipos. Qual é a primeira coisa que Paulo e Silas fazem? Eles procuram um lugar para a oração. E uma coisa curiosa e que deve ser sempre lembrada: a primeira pessoa que se converteu na Europa foi uma mulher, e ela se chamava Lídia. Então, abençoadas sejam, irmãs. Vocês não são de segunda classe na igreja, porque na igreja não existe esse negócio de primeira classe, segunda classe, senta na primeira classe, senta na classe executiva, ou senta lá na porta da cozinha. Não, na igreja nós somos um povo só. Na igreja não há bárbaro, nem cita, nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, porque Cristo é tudo em todos. E o papel que as irmãs realizam de orar foi exatamente o papel que Pedro e João fizeram. Eles foram ao templo na hora nona, a hora da oração. Eu pergunto, sem estabelecer questão de lugar, eu diria que lugar quem faz é você, de acordo com as suas circunstâncias. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de comunhão com Deus? Como é que está a sua vida de manter assim aquela conversa com Deus da mesma maneira que um filho conversa com o seu pai? Isso é orar. E deixe-me dizer nesta noite, só quem ora obtém vitória. Viu, Everaldo? É só vitória, mas tem que orar. Só quem ora. Às vezes a vitória não vem do jeito que você quer. Entenda isso. Às vezes você pensa que é até derrota. Mas lá na frente você vai entender que não foi derrota. Foi uma vitória que Deus lhe deu. Foi um livramento. Você iria entrar numa furada, você iria cair no conto do vigário. Conto do vigário, geralmente quem cai é porque tem interesse, né? Geralmente. Sempre olha a vantagem que vai receber. Mas Deus livrou você. E livrou por quê? Porque você ora e diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. A minha vontade era querer ter o carro do pastor Everaldo. Tirei você para Cristo hoje, viu? Mas eu não posso, então fico lá com o meu Polozinho 2007. E a hora que Deus quiser me dar um carro novo, eventualmente Ele não me dá, porque pode ser que esse carro novo vá me trazer prejuízo, né? Ou seja, nós temos que sempre estar em sintonia e entender, captar e aceitar a vontade de Deus. Indo em frente, a história continua dizendo que era sempre levado um homem, coxo de nascença, e ele era colocado ali diariamente, todos os dias, à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Deixe-me dizer, nesta noite, nós estamos aqui reunidos, e eu espero que nós não sejamos sal dentro do saleiro. Eu acredito que o culto desta noite, o tema desta noite, tem muita relação com a lição que foi estudada hoje pela manhã. Sal dentro do saleiro tem todas as propriedades. Sal dentro do saleiro salga, sal dentro do saleiro preserva, sal dentro do saleiro
consegue dar sabor, mas se ele não sair do saleiro, nada disso funciona. Porque para o sal funcionar, exige contato. Se não houver contato, a comida vai ficar insossa, a carne vai apodrecer, aquilo que você esperava ser preservado não será preservado. Por quê? Porque o sal tem que sair de dentro do saleiro. O que Deus espera? Deus não quer que você fique o tempo todo dentro do templo, mas que você saia e, como sal, penetre em todas as áreas da sociedade aonde você está e encontre aqueles paralíticos, mesmo que sejam no sentido espiritual, porque eles precisam da sua ação. Eles precisam que você seja esse caminho para que eles cheguem-se a Deus. Mas qual era a expectativa desse homem? A expectativa era essa: pedir esmola. Não é isso que a gente vê aqui em Teresópolis todos os dias? E a gente fica até, tem horas, meio sem saber o que fazer, se damos, se não damos, se vale a pena, se não vale a pena. A gente sabe que existe a indústria, né? Pessoas por trás que contratam essas pessoas para ficarem aí nos sinais. A gente fica até na dúvida, mas a gente vê por aí esse tipo de gente, e a expectativa deles é receber dinheiro. Esses dias eu dei 50 centavos para um, ele me devolveu. Não, 50 centavos eu não quero, não. Ok, é o que eu tenho, não posso dar mais, então você vai ficar sem os seus 50 centavos. Né? Para mim vale, né? 50 centavos eu compro uma banana ali, eu compro uma laranja ali, me alimento e etc. Tem valor, mas nem 50 centavos eles querem mais. Aqui eles olham então para Pedro e João, que entravam no templo, e pede a eles uma esmola, implora. E aí vem o ponto focal, que é o tema desta noite. Pedro, fitando juntamente com João, ou seja, os dois, olharam para o paralítico e disse: olha para nós. E aí está o grande desafio. Pregar com todo respeito, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma presunção. Pregar não é tão difícil no tema. Qualquer um de vocês aqui pregaria um sermão em cima desse tema, com começo, meio e fim, fazendo exposição teológica, acadêmica, o que for. O problema não é pregar. O problema é viver isso aqui nos dias de hoje. Você pode dizer amém? Amém. Esse é o problema, em você. Claro, eles fizeram porque subiram na hora da oração, fizeram porque estavam naquele período imediato ao derramamento do Espírito Santo, e fizeram porque estavam cheios do Espírito Santo. Então eles puderam perguntar, ou ao invés de perguntar, puderam exigir dele que olhasse para os dois apóstolos. Olha para nós. E aí eu quero fazer dessa pergunta a minha pergunta. Eu quero fazer dessa pergunta a sua pergunta. Eu quero fazer dessa pergunta a pergunta dos meus queridos pastores que aqui estão. E eu faço isso com tremor. Eu faço isso com a alma tremendo de responsabilidade. Será que podemos olhar para alguém nessas condições e dizer: olha para nós? E ao pedir para que olhe, o que ela vai ver em nós? Eu sei que o culto barulhento é bom, não é, irmãos? Todo mundo se alegra, mas tem hora que a gente tem que parar para pensar. E depois você pode dar glória a Deus à vontade. Tá bom? Mas
Quando você pedir a alguém, olha para mim, o que é que essa pessoa vai pensar de você? O que ela vai ver em você? O que você terá para oferecer a ela a ponto de você fazer essa pergunta? Porque se o cidadão está ali pedindo esmola e eu chego e digo, olha para mim, qual é a expectativa dele? No mínimo que vai receber uma esmola e possivelmente daquela esmola gorda. Mas na minha pergunta, olha para nós, eu estou dizendo um monte de coisas. Você conhece a minha vida? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sirvo? Você sabe o tipo de vida que eu levo? Você sabe o tipo de compromisso que eu tenho com Deus? Você sabe o tipo de fé que eu vivo? Ou é só fé aqui para o culto à noite? Você sabe como é que eu vivo na minha casa? Você sabe como é que eu vivo no ônibus quando viajo daqui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Teresópolis? Você sabe como é que eu vivo dentro de um avião quando viajo de um lado para o outro, no país ou fora do país? Você sabe como é que eu vivo dentro de um táxi, dirigindo um táxi ou um Uber daqui para lá? Você sabe? Tudo isso está implícito nessa pergunta. Olha para nós. Amém? Olha para nós. Estamos em condições de oferecer aquilo que aquele paralítico precisa? É claro que Deus não faz nada para produzir espetáculo. Deus faz esse milagre por uma razão. Era o início da igreja. E um milagre desse porte, no início da fé, na porta do templo, de um coxo que era conhecido ali na região, todo mundo sabia quem era ele. Um milagre desse porte seria um sinal vivo do poder do Evangelho. Um sinal vivo de que aquele que cura um coxo é aquele que pode perdoar pecados. Teve um episódio que ocorreu com Jesus, quando levaram à presença de Jesus também um paralítico, e Jesus virou-se para ele e disse, perdoados te são os teus pecados. E aí os fariseus e hipócritas e todos os outros começaram a zombar. Quem é este para perdoar pecados? Porque isso aí entra muito no terreno subjetivo. Pecado, o que é pecado? Até você explicar, até você entender. Ou também é algo que é exclusivo de Deus. Só Deus pode perdoar pecados. E os próprios fariseus e escribas disseram isso para Jesus. E aí Jesus disse, está bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, paralítico, levanta-te e anda. E o paralítico levantou. Então eles viram um sinal tangível, concreto do poder do Senhor Jesus. Ou seja, aqui neste episódio do início da igreja, quando esse coxo ou esse paralítico se levanta, o povo tem um sinal visível, tangível, glorioso, portentoso, maravilhoso, do grande poder de Deus. É tanto que ele se levanta, diz o texto, Pedro tomou pela mão direita e o levanta, e imediatamente os seus pés, saltando, se firmaram, e de um salto se pôs de pé, e passou a andar e entrou no templo com eles. Aqui vem outra lição. Deixe-me dizer nesta noite, milagre desse tipo, Deus não faz pela metade. Tem muitos espetáculos aí que o cidadão volta coxo para casa,
depois tem de voltar para pegar as muletas, para pegar o carrinho, porque não houve cura nenhuma. Foi mero espetáculo. Deus não produz espetáculo. Milagre como esse, Deus faz de uma vez só, como fez com esse coxo, porque senão não há testemunho. Há outros casos que a cura é momentânea, mas ela demora a manifestar os seus efeitos, porque tem a ver com a debilidade do organismo. Por exemplo, uma pessoa cancerosa, se o Senhor curá-la, ela não vai apresentar-se no mesmo dia ou na mesma hora corada, gorda, forte. Não, vai ser um processo, vai ter que se alimentar, vai ter que se fortalecer com vitaminas. A cura foi momentânea, mas o processo é demorado. Mas milagres como esse, ou ele é, ou não é. Eu queria ouvir um amém para me alegrar. Ou é, ou não é. Deus não faz pela metade, Deus não remenda. Deus não é aquele tipo de funcionário ou de alguém que vai na tua casa, faz um serviço, está garantido. Tem gente aqui que faz isso, é? Está garantido. Aí no dia seguinte, aí você tem que ligar, meu amigo, ó, o negócio deu chabu, vem cá. Aí lá vai, você tem que... Ó, agora está garantido. Aí no terceiro dia, ó, deu chabu. E de garantia em garantia, dali a pouco, o funcionário vai ter que colocar um outro no lugar, substituir, porque a garantia não funcionou. Deus não faz isso. Deus não fica remendando. Deus não fica indo e voltando. Não dá, faltou um pedacinho aqui. Ou como lá na criação da Eva, quando tirou a costela de Adão. Faltou um pedacinho aqui de um nervo que ficou aqui dentro, vou ter que abrir aqui de novo a parte da costela, porque ficou um nervinho ali, e esse nervinho é o cérebro da mulher. E a mulher sem cérebro já viu, né? Daí ser complicado. Deus não precisa disso, Deus faz a obra completa, perfeita. E aqui nesse caso é para testemunho. Diz o texto que todo o povo o viu andar e a louvar a Deus e reconhecer o ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro. O que é assombro? O que é assombro? Quem pode me ajudar? Espanto, né? A Bíblia diz, não temerás espanto noturno. Tem crente que tem medo de fantasma. Tem. Balançou lá o reloginho lá atrás e tem um fantasma do meu bisavô ali atrás. Meu irmão, tua casa está coberta pelo sangue de Jesus. Esses dias eu escrevi lá, um irmão não gostou muito não, mas eu disse, mas é verdade. É da cumieira, lá da cumieira até o piso. A minha casa não tem espaço algum que esteja descoberto. O sangue de Jesus cobre a minha casa e cobre a tua casa também. Então não tem espaço para fantasma, não tem espaço para demônio, não tem espaço para Satanás, não tem espaço para o poder das trevas, não tem espaço para o poder do mal, só há espaço para o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas eu volto ao ponto. Olha para nós. Essas situações surgem de forma, às vezes, inesperadas. E eu gostaria de citar aqui, pelo menos, um exemplo, para não delongar. Nosso querido e saudoso pastor, missiólogo, Valdemar de Carvalho, que presidiu a Missão Cairós por longos anos, foi fundador da Missão Cairós, tive a honra de trabalhar com ele em
várias conferências missiológicas, e ele contava um episódio. Vocês sabem que evangelizar países islâmicos é algo absurdamente inviável do ponto de vista da normalidade, porque não se pode pregar o evangelho nesses países. O sistema é totalitário, a religião que lá predomina é o islamismo, então quem vai para lá como missionário vai ter que encontrar subterfúgios, maneiras que não exponham a si e a sua família, mas ele vai com a intenção de pregar, vai com a intenção de proclamar o nome de Jesus, não é outra intenção. E vai com a intenção de pregar o evangelho todo, não é o evangelho pela metade. Até aí tudo bem. Aí um dia, uma família que tinha sido evangelizada por essa família de missionários brasileiros, chamou o missionário, e quando o missionário chegou lá, encontrou o menino morto. E aí o muçulmano disse: vocês não pregam que Jesus ressuscita? É aí que a nossa fé é provada. Ser provada por um cachorro quente, minha gente, por favor, isso é blasfêmia. Ser provada porque não podeu comer frango assado hoje, teve que comer moela de galinha, pelo amor de Deus, isso é blasfêmia. Essa semana eu tive aí uns sintomas de resfriado, não é? Febre leve, o corpo mole. Eu estava lá no meu quarto, assim, meio reclamando, né? Poxa, perdendo uma semana aqui e tal. Aí eu vi o meu amigo Jacó Santana Santos, irmão do pastor José Santana Santos, e que ficou lá em Ribeirão Preto, em pele e osso. E eu pude vê-lo em cada vídeo, já recuperando os músculos, e o primeiro momento, quando ele, com a sua própria mão, ele pôde levar a comida à boca. Aí depois, o segundo momento, quando ele, com a sua própria mão, as duas mãos segurando, ainda tremendo, pôde levar o copo de água à boca. E cada vez ele dizia assim: uhul! E eu vibrei com aquilo. E no terceiro vídeo ele estava sentado na cadeira e pela primeira vez ele conseguiu ficar de pé. Deus faz, né? Se você acompanhar, você vê Deus fazendo. Mas eu fiquei reclamando, Senhor, só por causa de uma febrinha de 37,3. Meu Deus do céu. Uma molezinha no corpo assim, daquela, né? Ah, hoje eu não vou dar aula, não. Aí chegou de tarde, minha esposa falou assim: vai dar aula sim. Quem não obedece a esposa, né? Vai dar aula sim. Eu fui dar minha aula online, com a voz assim um pouco desse jeito como está hoje, né? Reclamando de coisa pequena, irmãos. Dá graças a Deus porque você tem saúde. Dá graças a Deus porque você está aí com não sei quantos anos, saudável, de pé, e ainda tem muita energia para gastar até Jesus voltar. Aí o missionário, diante daquele quadro, o que fazer? Falar: olha para nós. Aí, como se costuma dizer, é que a porca torce o rabo, né? Mas o missionário, naquela hora, ele pensou: bem, tu me trouxeste para cá. E se tu tens uma obra para fazer aqui, esse vai ser o milagre, a semente que vai ser plantada para que essa obra seja feita. E ele orou, mandou que o menino se levantasse, e o menino ressuscitou,
E lá hoje tem uma obra plantada. Eu disse que falaria de um exemplo. Na primeira igreja de língua portuguesa plantada em Fall River, Luso American Pentecostal Church, igreja que eu tive o privilégio de servir quando fui como missionário, juntamente com o pastor Gisel e tantos outros que ele levou. E quem fundou essa igreja foi um pastor batista de renovação aqui do Rio de Janeiro, os mais antigos devem lembrar-se. Pastor Joel Ferreira, ele tinha um programa na Rádio Copacabana, todos os dias pela manhã, antes de ir como missionário, e ele estava lá, até que uma família chamou, porque tinha uma mulher em casa, paralítica, e a paralisia dela não era uma paralisia física, era produzida por possessão demoníaca. E às vezes ainda não tem discernimento para entender. Mas Deus deu a ele discernimento. E ele chegou lá, discerniu, expulsou o demônio, e a mulher levantou na mesma hora, e aquela família creu no Senhor, e através daquela família foi plantada a Luz América Pentecostal Church, que está lá até hoje. Um dos pastores que hoje tem uma igreja lá, já está com seus 60 e poucos anos, foi meu aluno no seminário, inclusive me homenageou a mim e minha esposa com os nossos nomes num poço artesiano lá no Nepal. Ou seja, a obra cresceu, alcançou tantas famílias, tanto lá quanto em outras partes do mundo, mas porque um milagre Deus fez numa família. E aquele milagre foi a porta que Deus abriu. Para vocês que pensam em plantar a igreja, claro, sob a bênção do pastor, sob a bênção da igreja, lembrem-se, o milagre pode ser a porta. A cura de alguém pode ser a porta. A condição espiritual de você poder olhar para a pessoa e dizer, olha para mim. E aí, como eu disse aqui no meio das minhas palavras, esse olha para mim, olha para nós, tem uma inserção de um mundo de coisas que eu ficaria aqui até meia-noite falando. Como estamos sendo vistos? Como estamos sendo olhados? Como estamos sendo acompanhados? Qual é o testemunho que damos aonde passamos? Será que lá aonde passamos, nós podemos abrir a casa e as pessoas perceberem que ali existe a luz do Evangelho? Tudo o que vai dizer acerca disso é o nosso testemunho, é a nossa vida, é a nossa maneira de ser. E eu gostaria de terminar a minha palavra esta noite fazendo aqui um exercício. Vocês ficaram de pé para orar, ficaram de pé para cantar, ficaram de pé para orar outra vez, ficaram de pé para oferta, ficaram de pé para tanta coisa, e agora estão aqui mais de 40 minutos assentados. Então eu quero que vocês fiquem de pé. Quantos querem dar glória a Deus? Sabe o que é que você vai fazer? Antes de o louvor cantar, ok? Vai subir, vai estar pronto. Mas antes, sabe o que é que você vai fazer? Você vai escolher um irmão à sua direita ou à sua esquerda. Aqui o louvor, aí em cima, os pastores. Amém? Já que esse é o tema, sabe o que é que você vai fazer? Você vai virar-se para ele e depois ele para você, e você fará a pergunta e ele fará a pergunta. Olha para mim. Espera um pouquinho. Eu vou dizer quando. E aí acrescenta a segunda pergunta. O que é que você vê em mim? Amém? Aí você para e deixa a outra fazer a mesma pergunta para você. Aí você pode passar uns 5 ou 10 minutos olhando
para o teu irmão, para a tua irmã, e contando para ele o que é que você vê nele, o que a vida dele tem, não é? Porque nesta noite, ou esse culto muda você, ou você vai sair daqui da maneira como você chegou. Esse culto não foi feito para cumprir o protocolo do projeto de apoio espiritual, do aniversário, não sei se são 23 anos, 22, 23, é o tempo de vida da igreja, né? Não foi por isso. Esse culto foi feito nesta noite para que você saia daqui e possa dizer: olha para mim e veja o que tem em mim. Amém? Vou contar até 3 e você vai fazer isso com o seu irmão, e depois ele com você, e o resto deixa a glória de Deus tomar conta. 1, 2, 3. Aleluia. Aleluia! Paramos de guerra! Oh, aleluia! Oh, glória! Chame, Senhor, me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me
Enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Vocês já fizeram uma declaração um para o outro, já cantamos sonda-me, porque só Deus conhece os nossos corações, mas nós não poderíamos terminar sem uma declaração de vocês, bem alto. Vou contar até 3 e você vai dizer: usa-me, Senhor. 1, 2, 3. Usa-me, Senhor. Para ensaio foi bom. 1, 2, 3. Usa-me, Senhor. O campo está aí. O campo lhe espera. Há paralíticos assentados à beira da história, à beira da estrada, aos quais você terá que dizer: olha para nós. E o que você tem? Não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho é Jesus Cristo. Jesus Cristo.